That's my good-looking husband. Esse é o meu marido lindão. I didn't have him the last time I Eu was here. não estava com ele a última vez que eu estive aqui. And I thank God for waiting for the right one. E eu agradeço a Deus por ter esperado pelo homem certo. Hallelujah. How many of you in the house are single? Quantos aqui de vocês são solteiros? Glory to God. Glória a Deus. I could preach all night about how to believe God Eu posso pregar a noite toda como você crer em Deus for the right one to come into your life. para a pessoa certa vir na sua vida. You know, God has plans for your life. Você sabe que Deus tem planos para a sua vida. And it's not just about spiritual things, E não é só sobre coisas espirituais, but it's about natural things. mas é a respeito de coisas naturais também. Marriage is very natural. Casamento é uma coisa muito natural. But when God is leading you, Mas quando Deus está te He'll guiando, make it be supernatural. Ele vai tornar isso algo sobrenatural. So wait for the right one. Então espere pela pessoa certa. If you believe that, say amen. Se você crê nisso, diga amém. Hallelujah. Aleluia. It seems just like yesterday I was here. Parece que foi ontem que eu estive aqui. And I don't even know if many of you were here when I was here. E eu não sei se muitos de vocês estavam aqui quando eu vim aqui a última vez. But one thing I do know, Mas uma coisa que eu sei the same Holy Spirit is here. é que o mesmo Espírito Santo está aqui. I fell in love with Brazil quite a few years ago. Eu me apaixonei com o Brasil há alguns anos atrás. When I came back in 2005. Quando eu vim aqui em 2005. And I saw the fire of God. E eu vi o fogo de Deus. The zeal of O God zelo de Deus. in this place. Neste lugar. And it stirred me up. E isso começou a me agitar dentro de mim. And I remember telling God, E eu me lembro de conversar com Deus. I would move here in a heartbeat. Eu falei para Deus, Deus, eu me mudaria para o Brasil rapidinho. Just to be with you. Só para estar com vocês. Not every country Não é todo país is on fire like you. que está em fogo como vocês. Hallelujah. Aleluia. I know that God has specific plans Eu sei que Deus tem planos for específicos this nation para esta nação and for your individual e life. para a sua vida. We've got to be wise Nós precisamos ser sábios and recognize e reconhecer for the plan of God to come to pass para que o plano de Deus venha in the acontecer nation. na nação. We have to develop Nós precisamos our desenvolver relationship. o nosso relacionamento God. com Deus. And as we develop in Christ, E quando nós nos desenvolvemos nele, we will make an impact in this nation. nós traremos um impacto para esta How nação. many believe you already are? Quantos aqui já creem nisso? Hallelujah. Glory to God. Let's pray. Vamos orar. Father God, Pai amado, I thank you for the word tonight. eu te agradeço pela tua palavra nesta And I noite. thank you for demonstration of the E word. eu te agradeço pela demonstração da I palavra. thank you that none of us are going to leave this place the same. Eu te agradeço porque nenhum de nós sairá daqui da mesma forma que entrou. But we're going to leave changed. Mas nós vamos sair daqui And mudados. Father, we thank you for revelation light. E nós te agradecemos, Senhor, pela luz da tua revelação. We thank you that revelation is flowing tonight. Nós te agradecemos porque revelação está fluindo nesta noite. And we give you glory. E nós te damos glória. We give you honor. Nós te damos a honra. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. You know, as I was preparing for tonight, Quando eu estava me preparando para esta noite, I was just talking to the Lord and praying. eu estava falando com o Senhor em oração. You know, my husband and I, we travel all the time. O meu marido e eu, nós viajamos muito o tempo todo. And we minister and we preach the word. E nós ministramos, pregamos a And palavra. we see the demonstration of the E word. nós vemos a demonstração da palavra. It's so important É tão importante to have demonstration of the word. ter a demonstração da palavra. And not long ago,
E não muito tempo atrás, we were in Miami, Florida, nós estávamos em Miami, na Flórida, and we were preaching on healing. e nós estávamos pregando sobre cura. As I was praying, as I said earlier, E quando eu estava orando, como eu falei, in my heart I felt led to tell you this story. no meu coração, o Espírito Santo me guiou a te contar essa história. So while we were preaching in Miami, Quando nós estávamos pregando em Miami, the senior pastor's in his 80s. o pastor da igreja tinha AIDS. What? I'm sorry. Ele era muito velho, ele tinha 80 anos, não é 80, é 80. Okay. And while we were there doing healing school in the church, E nós estávamos lá fazendo a escola de cura. he got really sick. E ele ficou muito doente. And I thought to myself, he can't get sick. E eu pensei comigo mesmo, ele não pode ficar We're doente. preaching on healing. Nós estamos pregando sobre cura. They're never going to ask me back. Eles nunca vão me trazer de volta. If the pastor gets sick while I'm here. Se o pastor fica doente enquanto eu estou aqui. And so I got a call late one night. Então eu recebi uma ligação bem tarde, num We dia à had just noite. preached that night. Nós tínhamos pregado My naquela husband noite. and I were walking into the hotel room. O meu marido e eu estávamos chegando no hotel. As we're sitting now in the hotel room, the phone rings. E enquanto estávamos no nosso quarto, o telefone tocou. It was the pastor's son. Era o filho do pastor. And he told us that my dad is in the hospital. E ele falou, olha, meu pai está no hospital. And all of his vitals are going down. E todos os seus sinais vitais estão caindo. And the doctors think he's going to die. E o médico achou que ele estava pensando que ele ia morrer. So pray. Então orem. Pray. Orem. I said, yes, we will. E eu falei assim, nós I vamos. hung up the phone. Eu desliguei o telefone. And my husband and I began to pray. E o meu marido e eu começamos a orar. We prayed everything we knew to pray in English. Nós oramos tudo que nós sabíamos, conseguimos orar na nossa língua em inglês. And I said, I rebuke death. E eu falei, eu rejeito a And I morte. command life in his body. E eu falo agora vida para o seu corpo. And then I began to pray in the Spirit. E então eu comecei a orar no Espírito, Speaking in an unknown tongue. falando em novas línguas. As I'm praying in the Holy Ghost. E enquanto eu estava With my orando husband. em línguas com meu esposo, All of a sudden, de repente, I shouted the name of Jesus. eu gritei o nome de Jesus. I waited a few moments and kept praying in tongues. E aí eu esperei alguns momentos, continuei orando em línguas. And then I shouted his name, Jesus! E aí eu gritei o nome dele de novo, Jesus. That very moment, Naquele momento, I wasn't in my hotel room anymore. eu não estava mais no meu quarto do hotel. I was in the hospital Eu room. estava no quarto do hospital. I stood in the hospital room. Eu estava lá dentro do quarto do hospital. And I looked across and I saw the pastor lying in the hospital bed. E eu olhei, eu vi o pastor deitado na cama do hospital. Now you understand, I didn't get in my car and drive. Agora você está entendendo que eu não entrei no meu carro e dirigi até o But hospital. supernaturally, Mas sobrenaturalmente, I'm in the hospital eu room. estou no hospital. As I stood in the hospital door, E eu estava ali na porta do quarto. there the pastor lied on the bed. E o pastor está ali deitado na cama. And Jesus was on the other side. E Jesus estava do outro lado da cama. I saw Jesus look straight at me. E eu vi Jesus olhando direto para mim. He had one hand on the head of the bed. Ele tinha uma mão na cabeceira da cama. And his other hand was above the pastor's heart. E a outra mão dele estava sobre o coração do pastor. When Jesus heard me come in, Quando Jesus me ouviu, me viu entrar, he looked up at me and he smiled. ele olhou para mim e sorriu para mim. And then he looked down back at the pastor. E então ele olhou para o pastor And he said, it's not time for you to come home yet. e ele disse para ele, não é tempo ainda de você vir para casa. Heart, Coração, be normal. seja normal. Body, Corpo, be normal. esteja normal. Body, Corpo, be normal. volte ao normal. And just like that, E nesse momento, I'm back in the hotel room. eu voltei para o meu quarto do I hotel. looked over at my husband. E eu vi o meu marido. I said, do you know what just happened? Você sabe o que aconteceu agora? And he said, I know Jesus was here. E ele falou, eu sei que Jesus estava aqui. I said, I went to the hospital room. E eu falei, eu fui para aquele quarto And do I hospital. saw the Lord. E eu vi o Senhor. And he said that he was going to live and not die. E ele disse que o pastor não ia morrer, mas viver. Aleluia!
we started shouting and rejoicing. Quando nós começamos a regozijar e a gritar, And I immediately called the pastor's son. e imediatamente eu liguei para o filho do pastor And we told him what happened. e nós contamos a ele o que tinha It acontecido. blessed them. E o abençoou. And so the next morning, Então na manhã seguinte, we went in to do another healing school service at the church. nós fomos fazer outro período de escola de cura na igreja. As we walked into the speaker's room, E quando nós entramos no quartinho dos preletores, the senior pastor's wife greeted me. a esposa do pastor veio me receber. I was surprised she was there. Eu estava surpresa que ela estava lá. She came to me and she said, Leanne, tell me again what happened. E ela veio para mim e falou: Liane, me conta de novo, o que foi que aconteceu? Tell me what you saw when you prayed. Me conta o que foi que você viu enquanto você estava orando. So I shared it all over again. Então eu contei tudo para ela de novo. She began to weep and cry. E ela começou a chorar e a chorar. She began to jump up and down. Ela começou a pular. She said, I just came back from the hospital. Ela falou: eu acabei de chegar do hospital. The doctor came in to see my husband. O médico veio ver o meu marido. And the doctor said E o médico disse that he has a heart of a 21-year-old que ele tem um coração de um homem de 21 anos. Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Glory to God! Glória a Deus! Guys, prayer works! Você tem que entender que oração funciona. God doesn't think that I'm special. Deus não acha que eu sou especial. And that I'm the only one He's going to show something to. E que eu sou a única pessoa que Ele vai mostrar coisas. But God desires to manifest. Mas Deus deseja se manifestar. And He desires to manifest in your life. E Ele deseja se manifestar na sua He vida. wants to show you that He's alive. Ele quer te mostrar que Ele está vivo. He's alive. Ele está vivo. And He is real. E Ele é real. And He desires to manifest in you. E o desejo dele é se manifestar em você e através de você. If you believe it, shout Se hallelujah. você crê, diga aleluia. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Oh, did that bless you? Isso te abençoou? Essa história? Hallelujah. Aleluia. God so desires to manifest. O desejo de Deus é se manifestar. Not just in church, Não só na igreja, but in your personal life. mas na sua vida pessoal. In your own personal time with God. No seu tempo pessoal com Deus. God loves to fellowship with you. Deus ama estar em relacionamento com você. And He desires to manifest. E o desejo dele é se manifestar. Look at your neighbor and tell him that God is real. Olhe para o seu vizinho e diga que Deus é real. Hallelujah. Aleluias. Ephesians chapter 2 verse 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. 10. Efésios 2:10. Ephesians chapter 2 verse 10. I'm going to read it from the Amplified version. Ela vai estar lendo da versão amplificada. For we are God's own handiwork, Porque nós somos de Deus. His workmanship, Nós somos, gente, deixa eu ler aqui para eu recreated in Christ Jesus, recriados na imagem dele, born anew, criados novamente, that we may do those good works para que nós possamos fazer as boas obras which God predestined, que Deus já predestinou, planned beforehand já planejou for us, para nós, taking paths nos levando em caminhos which He prepared ahead of time, que Ele já preparou para nós, that we should walk in them, para que nós possamos caminhar nele, living the good life vivendo a boa vida which He prearranged que Ele já preparou and made ready for us to live. e já está pronta para nós vivermos. So God's prepared your life for you Então Deus já preparou a sua vida para você, to live a life in Him. para viver uma vida nele. And tonight I want to talk about E nessa noite eu quero falar our prayer life sobre a nossa vida de oração and our relationship in Him. e o nosso relacionamento com Ele. How many of you know God wants us to see things the way He sees? Quantos de vocês sabem que Deus quer que nós vejamos as coisas da maneira que Ele vê?
I don't want to live just like a normal human being in the earth. Eu não quero viver como um humano normal aqui na terra. I want to live like him. Eu quero viver como ele. And he supplied a way for us to live like E him. ele abriu um caminho para que nós pudéssemos viver como ele. In 2 Kings chapter 6. Em 2 Reis, capítulo 6. 2 Kings chapter 6. 2 Reis, capítulo 6. Around verse 18. No verso 18. I'm just going to kind of quote it and paraphrase it. Eu vou contar a história para vocês. Here in this particular story, Aqui nessa história, the prophet Elisha o profeta Eliseu was living in a town. estava vivendo numa cidade And the king didn't like that Elisha was telling his business. e o rei não estava gostando que Eliseu estava revelando as coisas dele. See, Elisha was a prophet. Eliseu era um profeta And he saw things in the spirit. e ele via coisas no espírito. And so he would speak out what he would see. E então ele falava aquilo que ele via. The king didn't like it. E o rei não gostou And disso. so the king told his servant, go find him. Então o rei falou para os seus servos: Bring vai him e to ache me. Eliseu e traga ele para mim. And so that servant went and found where Elisha was. E então esse servo foi e achou Eliseu. The scripture tells us that Elisha, A Bíblia diz que Eliseu, that it was very early in the morning. que era muito cedinho de manhã And ainda. Elisha and his servant were still in their place of, I guess, I don't know where they were staying, their home? I don't know. I think so. Eliseu e o servo dele estavam na casa dele, a casa de Eliseu. Ainda era muito cedo de manhã. And the servant that morning got up early. E o servo de Eliseu naquela manhã acordou mais cedo. He got up and he looked outside. E ele acordou e olhou para fora. And he saw that they were surrounded E ele viu que eles estavam by the cercados king's horses pelos cavalos do and the rei king's men. e os homens do rei. He freaked out. E ele se apavorou. He got nervous. Ele ficou muito The nervoso. Bible said he went back in. A Bíblia diz que ele voltou para dentro And it says that he said to Elisha, e que ele falou para Eliseu: we're surrounded nós estamos by all cercados. the king's horses and men. Todo o exército e cavalos do rei. And it said that Elisha immediately spoke. E a Bíblia diz que Eliseu imediatamente falou: And he said, fear not, não temas, for those that are with us porque aqueles que estão are conosco far more than those that be with them. são muito mais do que aqueles que estão com eles. That's what Elisha spoke. Foi isso que Eliseu falou. But if you notice, it doesn't even say Mas se você notar nas escrituras, nem menciona that Elisha got out of bed and went and looked out the window. que Eliseu se levantou da cama e foi olhar na janela. Elisha lived in a place Eliseu vivia num lugar, in his relationship with no God seu relacionamento com that Deus, he knew God was greater than any circumstance. que ele sabia que Deus era maior any do que qualquer situation. circunstância ou situação. And he saw into the Spirit. E ele viu no reino do Espírito. Hallelujah. Aleluia! But his servant Mas o seu servo couldn't see that. não conseguia ver isso. Though his physical eyes were open, Mesmo ainda que os seus olhos naturais estavam abertos, with his physical eyes, he saw them surrounded. com seus olhos físicos, ele viu que eles estavam cercados. But Elisha Mas Eliseu didn't even get up and look out the window to see. nem se levantou para olhar na janela. He spoke. Ele falou. And when he spoke, E quando ele falou, he prayed that his servant's eyes would be open. ele orou para que os olhos do seu servo To fossem the realm of the abertos Spirit. para o mundo do Espírito. And the Bible says his servant's eyes were open. E a Bíblia diz que os olhos do seu servo And he foram saw abertos e ele pôde ver That those that are with us que aqueles que estavam are com far eles more eram muito than those mais that be with do them. que aqueles que estavam com o rei. You notice in this scripture Você vê nessa passagem that Elisha que Eliseu was seeing into the Spirit. estava vendo no mundo do If Espírito. we're going to do mighty things for God, Ele estava fazendo coisas grandes para we Deus. have to see into the E Spirit. nós precisamos também ver no Espírito para fazer coisas grandes para Deus. We have to see what God wants us to do. Nós precisamos ver aquilo que Deus quer que nós façamos. And we must live out of our heart in our relationship with God.
God. E nós precisamos ter esse relacionamento no nosso coração com o See, the Senhor. Bible says in John 4:24 A Bíblia diz em João 14:24 that God is a spirit, que Deus é Espírito. and they that worship Him must worship Him E aqueles que o adoram in spirit devem adorar em and in espírito truth. e em verdade. So God is a Então Deus é um spirit. Espírito. Amém? And if you'll remember in Genesis chapter 1, E se você se lembrar em Gênesis no capítulo 1, it says that God made you like Him. diz que Deus fez você como Ele é. He made you in His image and in His likeness. Ele criou você na imagem e semelhança dele. So that means you're a spirit. Então isso significa que você é um espírito. You don't float around out of your own body, Você não fica aí voando igual uma alma penada aí. but you are a spirit being. Mas você é um ser espiritual. You've been made in the image and the likeness of God. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Yes, you're a human being, Sim, você é um ser humano. but you're a spirit being too. Mas você é um ser espiritual também. And it's so vital E você precisa entender. for us to understand Nós precisamos the entender realm of the spirit, o reino do Espírito, where God dwells. onde Deus habita. Because we are to be like Elisha, Porque nós precisamos ser como where we Eliseu, see into the realm of the spirit, onde nós vemos no mundo and we espiritual see what God says, e nós vemos aquilo que Deus and fala we can speak from that place. e nós podemos falar a partir deste lugar. Even when the devil's trying to smack us around, Mesmo quando o diabo está querendo brincar conosco, we must see things the way God sees nós them. precisamos ver as coisas da forma que Deus We as serve a vê. God that is alive, Nós servimos a um Deus que está vivo. and He desires for you to walk with E Him. Ele deseja que você ande com He Ele. desires to manifest Himself. Ele deseja se manifestar para você. And one marvelous way that He can teach us E uma forma maravilhosa que Ele pode nos ensinar is through our prayer life. é através da nossa vida de oração. Amen. Amém. The Bible says that you're a spirit, A Bíblia diz que você é um espírito and you've been made in the image and the likeness of e God. você foi feito à imagem e semelhança de Deus. So that means what He does, we can do. Então isso significa que aquilo que Ele faz, nós podemos fazer. God wants us to walk in revelation Deus quer que nós andemos na revelação of the Word. da palavra. For there are many in this room tonight Porque existem muitas pessoas aqui nesta noite that the Spirit of God is moving upon you. que o Espírito de Deus está se movendo sobre você. For some, Para alguns, you want to get up and run out. você quer sair correndo. But you know in your heart you can't. Mas você sabe no seu coração que você não pode. Because you're so hungry for God. Porque você está tão faminto de Deus. And you want to go further in E Him. você quer ir mais longe com Ele. I remember when Andre was in school Eu me in lembro. Oklahoma. Eu me lembro quando o pastor André estava na escola lá em Oklahoma. Nobody knew who he was. Ninguém sabia quem ele era. He came and he tried out to play the piano for me. Ele veio e fez o teste para tocar o piano para mim na I banda. didn't know who he was. Eu não sabia quem ele era. But when he tried out, Mas quando ele fez o in teste, my spirit, no meu espírito, I heard the Spirit of God say, eu ouvi o Espírito de Deus dizer: He's your piano player this year. ele vai ser o seu tecladista esse ano. Again, I didn't know he was known. Eu não sabia que ele era conhecido. I'd never been to Brazil. Nunca tinha vindo ao Thought it Brasil. was a cool place. Eu sabia que era um lugar legal, But I'm in a school that has international students in it all the time. mas eu estava numa escola que tem alunos internacionais o tempo todo. But I'll never forget when he began to play. Mas eu nunca vou me esquecer quando ele começou a tocar. I thought to myself, Eu pensei comigo mesma: there's a strong call of God upon his life. tem um chamado de Deus muito forte sobre a vida desse moço. He was fun to hang around, Ele era divertido, goofy and crazy, maluquinho e brincalhão. had a lot of fun, Teve muita diversão com a gente lá. but I'll never forget Mas eu nunca vou me esquecer. seeing the growth Ver o crescimento in his relationship no relacionamento dele in God em Deus. for those 2 years that he was with me. Naqueles 2 anos que ele estava comigo lá na Rema. He grew.
Ele cresceu. Now he's grown even more. E agora ele cresceu muito But the mais. message we're even speaking tonight Mas a mensagem que nós is estamos the falando message he heard when he was at school. agora foi a mensagem que ele ouviu quando ele estava na How escola. that we are supposed to grow Que nós precisamos crescer in our relationship with no God. nosso relacionamento com And Deus. how that God desires us to see E como Deus deseja que nós vejamos and to live in the Spirit, e vivamos no Espírito. to walk in the Spirit, Para andar no Espírito. that we've been made in God's image, Porque nós fomos feitos à that we've imagem been made in dele. His likeness. Nós somos feitos à semelhança I can dele. remember days in prayer school Eu posso me lembrar de dias na nossa escola de oração. that I would be up there leading the worship, Que eu estava lá liderando o louvor. and I'd look at him at the piano, E eu olhei para ele no piano. and I'd say, "Just shout, Andre, shout!" E eu falava para ele, André, And grite, he would grite. shout. E ele gritava. Hallelujah! Aleluia! It was like the place was shaken E é como se aquele lugar se because chacoalhasse of the call of God por causa do chamado de that was on Deus his life, que estava na vida and that dele. he was hungry E ele estava com fome for God, de Deus. and he still is. E ele ainda está. How many of you Ele é- know you always stay hungry for God? Quantos de vocês sabem que você sempre vai estar faminto por Deus? Because the more you get to know God, Porque quanto mais você conhece a Deus, the more you realize there's so much about Him mais você percebe que tem muito mais dele. that it would take a lifetime and more Que levaria uma vida inteira to fully know all that He para is. conhecê-lo completamente. God desires to manifest. Deus deseja se Now I manifestar. hear the Spirit of God speaking E eu ouço agora o Espírito to falando my spirit right now. com o meu espírito agora. And He's saying tonight, E Ele está falando que hoje à noite there are many of you tem muitos de vocês aqui that desire to go further que desejam ir mais longe, mais in your fundo relationship with Him. no seu relacionamento com Ele. And He said He desires E Ele está falando que Ele deseja to spend time gastar tempo and fellowship em comunhão with you. com você. Glory, glory, glory. Glória a Deus. Is it okay if I'm just myself? Eu posso ser eu mesma aqui hoje, gente? God desires Deus deseja miracles ver milagres. to happen in your personal life. Deus deseja que milagres aconteçam na sua vida pessoal. He desires Ele deseja a relationship um relacionamento with you personally. com você de forma íntima e pessoal. It doesn't matter who you are. Não importa quem você é, If you're known se você é conhecido or not known. ou você não é conhecido. When I went to Rhema to school, Quando eu olho para a Rema, para nossa escola, I wasn't known. eu não era conhecida quando eu fui estudar lá. I was quiet. Eu era muito I caladinha. was shy. Eu era envergonhada. I didn't want to talk to nobody Eu não queria falar com ninguém. because I didn't know what to say. Porque eu não sabia o que falar. But look at me now. Mas olha para mim agora. I'm really a big mouth. Eu sou uma grande coisa. Maybe some of you are like that. Alguns de vocês aqui talvez sejam Where you're assim. quiet Quando você é quietinho and you think that you're not significant. e você acha que você não é significante. But I'm here to tell you, Mas eu estou aqui para te dizer. don't listen to the lies of the devil Não ouça as mentiras de Satanás. because you are Porque significant. você tem valor. God has a plan for your Deus tem um life. plano para a sua He has a vida. purpose for your Ele tem um life. propósito para a sua vida. And He desires to E manifest Ele deseja se manifestar in your life. na sua vida. Hallelujah. Aleluia! The Bible says A Bíblia diz that He wants you que Ele quer que to você enjoy the good life.
Tenha alegria na vida, uma vida boa. He doesn't want you walking around with sickness. Ele não quer que você viva uma vida de doença. He doesn't want you walking around in poverty. Ele não quer que você tenha uma vida de pobreza. He doesn't want you to walk around in ignorance of the word. Ele não quer que você ande, viva sua vida He ignorante da wants you to walk palavra. according to his word. Ele quer que você viva de acordo com a Jesus palavra came. dele. Jesus veio. And he's redeemed us. E ele nos redimiu. If you know he's redeemed you, shout hallelujah. Se você crê que ele te redimiu, grite aleluia. Aleluia. Aleluias. If that's the case, Se esse é o caso, then you can say, então você pode dizer: ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. ha ha ha. You know, it's one thing to ha 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 in church, Gente, é uma coisa falar ha 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 aqui dentro da igreja. but I'm not who I am by just what I've done in church. Mas eu não sou quem eu sou só por fazer coisas dentro da I igreja. am who I am Eu sou quem eu sou because I've spent time with the King porque eu gastei tempo com o rei in my personal life. na minha vida pessoal. And so in my personal life, Então, na minha vida pessoal, you can ask my husband, você pode perguntar pro meu marido. I'll go ha 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 Eu falo ha 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 right in my house, na minha all casa, by myself. sozinha. My dogs are used to it. Os meus cachorros já se acostumaram com isso. I shout. Eu grito. I rejoice. Eu me alegro. I pray in the Spirit. Eu oro em línguas. And I laugh. E eu rio, eu sorrio. Because I know I'm redeemed. Porque eu sei que eu sou I know redimida. Christ has set me Eu free. sei que Jesus me libertou. And my life is not my own. E que a minha vida não é minha But my life is mesma. in Him. Mas a minha vida está nele. If you know you've got victory, shout Se você crê que hallelujah. você tem vitória, grite aleluia. Hallelujah. Ah. This isn't just something we do in church. Isso não é uma coisa que a gente faz só dentro da igreja. It's not just something we do in prayer school. Não é só uma coisa que a gente faz na escola de oração. It's what we do in our daily life. É o que a gente faz no nosso dia a dia. Vitally fellowshipping with God. Nos relacionando com o Senhor. Glory. Glória. I just need to pray a little bit in the Spirit for a little bit. Eu preciso orar no Espírito agora um pouco. Are you guys okay with that? Vocês estão ok com isso? Let's pray a little bit. Vamos orar um pouco no Espírito. Vurosta, ela maske, ela busca, ela basi brigadishi, ela moço do brost, and ela brisi, ela macre sigenachos do bonzo da play. Frina macujo do horre visigline. Sora fare brengiana. Celebrisi clean amor. And it is a diet pleno rain. And the dose of rapapa shetu frededes name. Father God, Deus, we're so thankful for your presence nós te agradecemos pela tua in this presença place. neste lugar. The moving of your Spirit. O mover do teu The Espírito. demonstration of your power and grace. A demonstração do teu poder e da tua graça. We worship you. Nós te adoramos. Let's lift our hands and worship you. Vamos levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor. Oh, hallelujah. Aleluia. Oh, we worship you. Nós te adoramos. Oh, we worship you. Nós te adoramos. Oh, we worship you. Te adoramos. Oh, for you are here. Tu estás aqui. You are here in this place. Tu estás aqui. Oh, your glory is here. Tua glória está aqui. Your power's in this place. O poder de Deus. Oh, we worship you. Nós te adoramos, Deus. We worship you. Te adoramos.
Nós te amamos. You're here in this room. Tu estás aqui, Senhor. Oh, Father, in the Sibrakle do Mosta. Brigigiri Vinglana da Mashe. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. You're here. Tu estás aqui. You're here. Yes, you're here. Sim, tu estás We aqui. worship you. Nós te adoramos. We worship you. Nós te adoramos. Oh, we glorify you in this place, Lord. Glorificamos o teu nome. We love you, we love you. Te amamos. Yes. As we've been worshiping Him, Quando nós adoramos a Ele, the Spirit of God said, o Espírito me disse: tell them a story. diga a eles. Is that okay? Conte a eles outra história, um testemunho. Years ago, there on campus at Rhema, Anos atrás, quando eu estava lá no campus na Rema, I had just become the prayer coordinator of the ministry. eu tinha acabado de me tornar a diretora do centro de oração e cura da Rema. And God had been dealing with me about making some changes to the prayer program. E Deus estava falando comigo a respeito de fazer algumas mudanças no programa da escola de So oração. I called a meeting Então eu fiz uma reunião of all my prayer leaders. com todos os líderes de oração. As we went into the room to start the meeting, E quando nós chegamos na reunião, I told everyone, eu falei para I todos. said, we're going to pray Eu falei, nós vamos orar. because we want to make sure we're doing the will of God. Porque nós temos que ter a certeza que estamos fazendo a And vontade so we dele. began to pray. Então nós começamos a And I orar. began to pray in the E Spirit. eu comecei a orar no Espírito. As I was praying in the Spirit, E enquanto eu orava no Espírito, all of our heads were bowed, our eyes were closed. nós estávamos com nossas cabeças abaixadas, nossos olhos fechados. I thought someone had come up and stood beside me. E eu tive a impressão que alguém veio e se colocou do meu lado. I felt a breeze pass by me on my left side. Eu senti uma brisa passar do meu lado esquerdo. And so I looked up, kept praying, Então eu abri meus olhos, estava continuando a orar, because I wanted to see who come up and stood beside me. porque eu queria ver quem foi que tinha chegado do There meu was lado. nobody E there. não tinha ninguém ali. I looked at all the prayers. Eu olhei para todas aquelas Their heads were pessoas. still bowed and praying. Eles ainda estavam com os olhos fechados e a I cabeça looked baixa above my orando. head. E eu olhei para cima To see if there was a vent that was blowing cold air down. para ver se tinha uma saída de ar soprando ali na minha cabeça. And there wasn't one. E não tinha. So I kept praying. Então eu continuei I closed orando. my eyes. Eu fechei meus olhos. And then as I was praying, E enquanto eu estava orando, I felt a breeze come around on my right side. eu senti uma brisa passar no meu lado direito. I immediately opened my eyes. E imediatamente eu abri os meus Because I olhos. wanted to catch who was playing a trick on me. Porque eu queria pegar quem estava brincando comigo. Nobody. Ninguém. They were all still sitting with their heads bowed, praying. Eles estavam ali sentados com os olhos fechados Then orando. all of a sudden, Então, de repente, I sensed the presence. eu senti a presença. I didn't know if it was an angel or if it was the Lord, Eu não sei dizer se era um anjo ou se era o Senhor, but it enveloped me at the podium. mas ele me envolveu ali. I immediately stopped praying and I told everybody to wait a minute. Então, imediatamente eu parei de orar e eu falei para todos ali naquela sala para pararem de orar um minuto. And I told all the prayers, I said, somebody just came in here. E eu falei para aquelas pessoas, alguém acabou de entrar I don't know who aqui. it is. Eu não sei quem é. Do one of you know who it is? Algum de vocês sabe quem é? They didn't know. Eles não sabiam. I had 70 leaders in the room. Eu tinha 70 líderes naquela sala. I said, well, I don't know either, so let's just pray. E eu falei, bom, eu também não sei, então vamos So continuar as I orando. started to pray again, Então, quando eu comecei a orar de novo, all of a sudden, de repente, he began to speak. ele começou a falar.
And I knew his voice. E eu conhecia a voz dele. It was the voice of the Lord. Era a voz do Senhor. And I knew that he was right in front there in the before the podium. E eu sabia que ele estava bem ali na frente daquela plataforma. The only reason why I share stories like this A única razão que eu conto histórias como is estas because I want us to recognize é porque eu quero que nós he's reconheçamos the one that told me to even tell this story. que foi ele que me mandou contar And essas he wants histórias. us to recognize Porque ele quer que nós that reconheçamos he's alive, que ele está vivo, that he is real. que ele é real. He's alive in Ele the está spirit. vivo no Espírito. He's alive Ele in está you. vivo em você. And he desires to E manifest ele deseja se manifestar in our lives. nas nossas Hallelujah. vidas. Aleluia. Glory. Glória. So at that moment he began to speak to me. Então naquele momento ele começou a falar comigo. And he said to me, E ele disse para mim: my stamp of approval is on the prayer program. o meu selo de aprovação está no programa de oração que você escreveu. And he began to tell me things about the prayer program at Rhema. E ele começou a falar comigo a respeito do programa de oração na Rema, da escola Isn't de it oração. wild that God himself E eu falei, por que Deus, Ele would mesmo, show up apareceria and talk to us as prayer leaders e falaria conosco, and about líderes de the prayer oração, program a respeito do programa de at a oração school? da escola. You guys have prayer school, right? Vocês têm escola de oração aqui, certo? I'm here to tell you it's vital that you go. E eu estou aqui para te dizer, você precisa, If é you're vital able- que você if you're able participe. to go, Se você pode participar, you need to get in there. você precisa entrar naquele Because lugar. this is where you learn to fellowship with God. Porque é naquele lugar que você aprende a se And you relacionar learn to com pray Ele. in the Spirit. E você aprende a orar em And Espírito. live a supernatural E viver life. uma vida sobrenatural. Hallelujah. Aleluia! It was so important Era tão importante that God showed up and spoke to me. que Deus se revelou ali e falou comigo. And he said my stamp of approval's on the prayer program. E Ele me falou, o selo de aprovação está Then sobre he o told programa. me things about the prayer program. E Ele me falou coisas a respeito daquele programa de oração. And then all of a sudden, E então, de repente, the spirit of prayer fell on the prayers. o espírito de oração caiu e desceu sobre aquele And they lugar. started praying. E eles começaram a orar. And they wouldn't stop. E eles não paravam. I didn't even tell them to start praying. Eu nem mandei eles They começarem a were orar. praying loud. Eles estavam orando In alto, the Spirit. no Espírito. It was awesome. Foi maravilhoso. And I got caught up praying with them. E eu comecei a orar junto com And eles. then all of a sudden I realized something. E de repente eu percebi algo. Why did I start praying? Por que eu comecei a orar? Jesus was here and he was talking to me and I could sense his presence. Jesus estava aqui, ele estava falando comigo, eu sentia a sua presença. They kept praying. Eles continuaram But orando. I was upset. Mas eu estava brava. I wanted to see Jesus. I wanted to talk to him. Eu queria ver Jesus, eu queria falar com ele. Then all of a sudden, Então, de repente, in the back of the room at the door, lá no fundo, na porta de trás, the prayers are still praying. as pessoas estavam ainda orando. And I'm complaining E eu estou to the reclamando Lord. para o Senhor. And then my eyes were open. E então os meus olhos se abriram. And I saw Jesus walk through the door. E eu vi Jesus entrar pela He came porta. down the middle aisle. Ele veio pelo corredor do He meio. stood in front of the podium. Ele se colocou de novo na frente He da looked at me plataforma. and smiled. Ele olhou para mim e sorriu. And he said, Leanne, E ele disse, Liane, the same manner in which I came into this room tonight da mesma forma que eu entrei nessa sala nesta noite, is the same manner in which I live in you always. é a mesma forma que eu vivo em você todo dia. Hallelujah! Aleluia! When he told me that, Ele me disse isso. I immediately got revelation E quando ele me falou isso, imediatamente eu recebi a that revelação God is que alive Deus está vivo. and he lives in me. E Ele mora e habita em mim. Sempre. Todo Always. dia. He's in me. Ele está em mim. He's in you Ele está em now. você agora. If you know Se him, você o conhece, if you've accepted him se você aceitou as your Ele Lord and como Savior, seu Senhor e Salvador, he's in you.
Ele está em você. And He desires E Ele deseja to manifest se Himself manifestar in your life na sua vida like never before. como nunca antes. Your prayer life, Na sua vida de oração, your relationship with Him no seu relacionamento com Ele, will excel you vai te levar and cause you to grow e te fazer crescer and cause you to go beyond e te fazer ir além what you ever thought, do que você nunca imaginou, because He's alive. porque Ele está vivo. God knew that you were going to be here tonight. Deus sabia que você estaria aqui nessa noite. He knew I was going to be here tonight. Ele sabia que eu estaria aqui essa noite. And He had a message for you to hear. E Ele tinha uma mensagem para você ouvir. And that message tonight E essa mensagem nessa noite is to tell you é para te dizer He's alive. que Ele está vivo. And He is alive in you. E Ele está vivo em você. The Bible says it's no longer I A Bíblia diz, não mais eu that lives, que vivo, but it's Christ. mas é Cristo. But it's Christ. Mas é Cristo. But it's Christ Mas é Cristo in us. em nós. Christ is alive Cristo está vivo in us. em nós. The Bible says in Christ A Bíblia diz em Cristo, we live, nós vivemos, we move, nós nos and movemos have our being in Him. e habitamos nele. He's alive. Ele está vivo. Not just through the ministers, Não só através dos ministros, but He's alive in every single one of mas Ele us. está vivo em cada um de nós. To everyone that's in this room, Todos aqueles que estão aqui nessa noite, even to the one that doubts mesmo aqueles que duvidam that He's alive, que Ele está vivo, He's telling you, Ele está te dizendo, I'm alive. eu estou vivo. Hallelujah. Aleluia. Oh, oh, alive, alive, alive. Oh, vivo, vivo, vivo. Oh, He's alive. Ele está vivo. You don't have to have a boring life, Você não precisa ter uma vida entediosa, but a life in Him, mas uma vida nele, where He desires to demonstrate. que Ele deseja demonstrar. For there is a realm of the Spirit, Porque existe um reino do Espírito, and it's a real place, e é um lugar real. and you can learn E você pode to aprender fellowship with Him. a se relacionar In com the Ele Spirit. no Espírito. Prayer school Escola de is a oração place where you learn to fellowship é um lugar que você aprende a se With relacionar God. com Deus in the Spirit. no Espírito. Look at your neighbor and tell them, Olha para a pessoa do teu lado e diga a ela, go to prayer school. vai para a escola de oração. Make time. Faça tempo. Hallelujah. Aleluia. Now, this was a very simple message. Essa foi uma mensagem muito simples. We're going to speak a couple more times in this conference. Nós vamos estar falando, pregando, ministrando outros dias na Conference goes through conferência. till Essa conferência vai Saturday. até sábado. there's a lot that's going to happen. Tem muito ainda para acontecer. Hallelujah. But we're not quite finished yet. Mas eu ainda não terminei. Everybody Eu stand. queria que você se colocasse de pé. How many of you believe that you can receive from God? Quantos de vocês creem que você pode receber de Deus? Hallelujah. Aleluia. Impartations by the Spirit of God. Transferências pelo Espírito de Deus. In just a few moments, I'm going to pray. Em alguns minutos eu vou orar. And I'm going to pray for you E eu vou orar por você. to receive Para receber a stronger uma hunger, fome maior. a relationship Um relacionamento with God com Deus. beyond where you're at. Além da onde você está hoje. And I believe that as I pray for you, E eu creio que enquanto eu estiver orando por você,
A wave of His power uma onda do poder de Deus is going to flood this building. vai encher este lugar. And impartations are going to be E made transferências no Espírito for you to acontecerão grow in your prayer para que life, você cresça na sua vida de for oração. you to grow in your Para que relationship. você cresça no seu relacionamento. Impartation, Transferência. deposits Transferência of the Spirit of do God. Espírito de If Deus. you desire that, Se você deseja isso, lift your hands up. levante suas mãos. Oh, Father God, Pai, I pray for everyone in this house. eu oro para cada um nesta casa, nesta That noite. your power Que o seu poder increase aumente in everyone's lives. na vida de cada um. Endowments, Poder, impartation transferência of your do Spirit teu Espírito. right now. Agora, Flood this place. enche este lugar. Here it comes. Está vindo. Now. Agora, Impartation. transferência. Oh, receive it. Receba. Oh, receive. Receba. Receive. Receba. Receive. A Receba. stronger relationship. Relacionamento A mais deeper forte. relationship. Relacionamento mais With profundo God. com Deus. Hallelujah. Grite, aleluia. I receive it. Eu creio, recebo. I receive it. Eu recebo. Yes. Sim. Oh, I receive it. Eu recebo. Oh, hallelujah. 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 In this place, Lord. Neste lugar, Senhor. Sorrendango manje balavajudor. Zeramando balebrisador. Oh, just begin to pray in the Spirit. Comece a orar no Espírito. Vorra da Cristo na Vorra da Cristo na Vorra da we worship you, Lord. Nós te adoramos, Deus. We worship you, Lord. Nós te We adoramos, worship you. Oh, rese grupo da mamãe. Your glory in this place. A glória está aqui. Your spirit is moving. Teu Espírito se move In the lives of everyone in this na vida place. de cada de nós. Saying I'm changed. Oh, mudanças. I am changed. Eu mudei. I am changed. Transformado estou. I'm growing in you. Em ti, Senhor. If you know you are different, Se você sabe e sente que você está Just diferente, shout hallelujah. grite aleluia. Yes! The Spirit of God just said, O Espírito de Deus acabou de me dizer there's somebody that needed a breakthrough que algumas pessoas que aqui precisavam in de your romper business. nos seus negócios. And He said breakthrough has happened. Ele está falando que romper está Shout and acontecendo. rejoice. Se regozije. Hallelujah! Hallelujah! I hear the Spirit of God saying, Eu ouço o Espírito de Deus dizer: there's marriages casamentos that He's mending. que Ele está trazendo de volta.
I heard the Spirit of God just say along with that. Eu ouvi o Espírito Santo me falar There's some women in the house que tem algumas mulheres aqui nesta noite that need to keep your mouth shut que precisam calar a sua boca and begin to pray. e começar a orar. No longer speaking to the husband. Não fale mais para o seu Telling him marido, what he needs to do. falando para ele o que ele precisa fazer. But you as the wife get on your knees and pray. Mas ele está falando, esposas, coloque-se de joelhos e orem. Because prayer is what's going to bring the change. Porque oração é aquilo que vai trazer a mudança. How many of you in the house believe that tonight? Quantos de vocês creem nisso nessa noite? Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Demonstrations of God in this place. Demonstração de Deus. Now this is more of a personal thing. Agora, isso é uma coisa mais pessoal. This is something you don't like to talk about. Isso é uma coisa que você não gosta de falar. A gente não gosta de falar sobre esse assunto. But I heard the Spirit of God say, Mas eu ouvi o Espírito Santo me dizer: there's some in the house tem alguns aqui dentro nessa that are noite dealing with looking at things. que estão lidando, olhar em coisas, pornografia. And you want to change. E você quer mudar. The Spirit of God says to you tonight, O Espírito de Deus te diz nessa if you noite: make a decision se você tomar uma to decisão go after Him in prayer, de buscá-lo em oração, you're going to find breakthrough. você vai encontrar You're going to libertação. find freedom. Você vai encontrar a For liberdade. everyone in the house tonight, Todos aqueles que estão aqui let's nessa lift our noite, hands vamos erguer nossas and mãos shout with anybody that's here e tonight. gritar e regozijar com Dealing todos que with estão this. aqui nessa noite, que estão lidando And com let's isso. shout, I've got the victory. E nós vamos gritar para o Deus que nos I've dá got the vitória. victory. Que Deus nos dá vitória. Nosso Deus. I've got it. Eu tenho, eu recebo. Victory. Eu recebi a vitória. Eu recebi a vitória. Jesus is alive. Jesus está vivo. He's alive in me. Ele está vivo em mim. Hallelujah. Hallelujah. I knew of someone Eu conheci uma pessoa that was trying to break some habits in their life. que estava tentando mudar alguns hábitos na sua vida. And his minister told him, E o ministro disse a ele: take Jesus everywhere you go. leve Jesus em qualquer lugar que você for. Say, Jesus, I'm going to watch this with you right now. Jesus está agora fazendo isso com And você. you'll find conviction will come upon you. E você vai ver que isso virá sobre você. How many of you know Jesus is alive? Quantos de vocês creem que Jesus está vivo? And he desires E ele deseja to manifest himself se manifestar in every area of your life. em toda a área da sua vida. If you've got victory, shout it. Se você é vitorioso, grite. If you don't think you do, Se você shout recebeu sua vitória, grite. about the plan of God for Brazil. Eu estou animada com o plano de Deus para o Brasil.
I'm excited about what he's doing here. Eu estou animada com aquilo que ele está fazendo aqui. In the school, Na escola, in the church, na igreja, and all the outreaches. e tudo que a igreja I'm faz. excited what he's going to do and is doing in prayer school. Eu estou animada com aquilo que ele já está fazendo e vai fazer na escola de oração. I'm excited I get to share again tomorrow morning. E eu estou animada que eu vou ministrar mais amanhã de I believe manhã. we're going to talk about Eu acredito que nós vamos praying in the falar. Holy Ghost. Orar em línguas. Hallelujah. Aleluia. Turn to somebody and tell them I know the truth. Olhe para alguém e fale, eu conheço a verdade. Jesus is alive. Jesus está vivo. He's alive. Ele está vivo. Shout his name. Grite o nome dele.